Este é um vale com características únicas. Divide a cordilheira montanhosa que atravessa a Madeira em duas partes. É o Vale da Encomiada, que na costa norte da ilha conduz à freguesia de São Vicente. Por entre os tons de verde da floresta laurisilva e o recorte pronunciado das montanhas, o casario de diferentes épocas vai pontuando a paisagem. A freguesia é antiga. Foi criada nos finais do século XV. Por essa altura, esta era a localidade com o maior número de povoadores na costa norte. Mas seria, por certo, um número reduzido, pois em 1598 havia apenas 397 almas de confissão. A primitiva igreja situava-se no sítio do Cerrado, no Poiso, e somente se mudou para este lugar nos finais do século XVI. A matriz de São Vicente apresenta uma planta retangular com uma torre quadrangular do lado do Evangelho. Tem 3 naves, sendo a central mais alta e separada das laterais por 4 arcos de volta perfeita. A capela-mor ostenta o retábulo, originalmente executado no século XVII, em talha dourada, estofada e pintada, tal como os retábulos colaterais. A escultura de São Vicente é de uma oficina de Braga, data de 1924 e é da autoria dos escultores Vieira e Cândido Pinto. À volta da Igreja Matriz, desenvolveu-se a Vila de São Vicente, com as suas ruas estreitas e fachadas preservadas. Um centro histórico onde os carros ficam do lado de fora. Além de ser freguesia, São Vicente é também sede de concelho. O primeiro a ser criado na Costa Norte, por Carta Régia, de 25 de agosto de 1744. Até então, esta freguesia, como todas as do norte da ilha, pertenciam ao concelho de Machico. A elevação do lugar de São Vicente, a vila, era pretensão antiga, mas sempre contou com a oposição da Câmara de Machico, que não queria ver diminuído o seu território. O novo município era composto pelas freguesias do Arco de São Jorge, Ponta Delgada, Seixal e Porto do Muniz. Com as reformas liberais, surgiram no norte os concelhos de Santana e Porto do Muniz, com prejuízo do território do município de São Vicente. Contudo, depois de várias alterações administrativas ao longo do século XIX, a este município pertencem, desde 1898, as freguesias de São Vicente, Boa Ventura e Ponta Delgada. A vila tornou-se numa centralidade do norte da Madeira e o tribunal deu um importante contributo para que isso tivesse acontecido. Sublinhando a importância desta freguesia no norte da Madeira, foi em 1875 instituída a Comarca de São Vicente, que veio dinamizar toda esta vila, pois de toda a costa norte aqui se deslocavam pessoas para demandas judiciais e para a aquisição de certidões. Com a extinção da Comarca de São Vicente, em 2014, passou apenas a existir uma secção de proximidade com sede nesta vila. É uma vila recuada em relação ao mar, abrigada, rodeada por montanhas altas, mas atravessada por uma ribeira, na foz da qual foi construída esta capela. A Capelinha do Calhau, na foz da ribeira, é um símbolo da freguesia de São Vicente, representada em numerosas gravuras desde 1825. A fundação desta capela está associada a lendas e milagres do padroeiro em tempos de inundações ou aluviões. Apesar do culto a São Vicente se relacionar com atividades marítimas, a verdade é que esta capela e a própria imagem estão de costas voltadas para o mar, porque nessa época o objetivo principal era proteger o povo das cheias da ribeira. Mas também é verdade que o mar invadiu esta localidade, por exemplo, em 1755,
na sequência do terremoto de Lisboa. Não se conhece a data certa da fundação desta capelinha, provavelmente até foi um nicho que deu início a esta devoção na Foz da Ribeira. Contudo, a referência documental mais antiga é de 1691 e diz respeito a um pedido da população para que a capelinha viesse a ser benzida. Lá no alto, sobranceira oval, Nossa Senhora de Fátima guarda o centro da freguesia a partir desta capela. Proporciona uma das melhores vistas de São Vicente. Mas a religião está presente ainda noutro ponto da freguesia, encosta acima, seguindo o curso da Ribeira a caminho da Encomiada. A paróquia do Rosário. Para quem vem da Encomiada, o lugar do Rosário é uma das entradas para São Vicente. O topónimo advém de uma ermida dedicada a Nossa Senhora do Rosário, instituída por José Caldeira no início do século XVII. Esta capela ficou arruinada, fez por isso uma nova por volta de 1788, não exatamente no mesmo lugar, mas num terreno comprado pela confraria de Nossa Senhora do Rosário. Essas obras prolongaram-se pelas duas primeiras décadas do século XIX e outras intervenções se sucederam até à atualidade, sendo hoje esta igreja sede da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. A festa do Rosário realiza-se atualmente no primeiro domingo de outubro, embora o dia próprio seja o dia 7. Durante muitos anos, o Rosário era considerado o último arraial do ano. Quase perdidas por entre a vegetação densa, estão duas antigas pedreiras de cal, as únicas existentes em toda a Ilha da Madeira. A atividade de extração do calcário aconteceu até à segunda metade do século XX. Nas últimas décadas, por iniciativa de Joel Freitas, nasceu o núcleo museológico Rota da Cal. Nós, mais ou menos, da ideia de preservar o trabalho dos nossos antepassados. Este sítio da Achada do Furtado da Barrenha, onde nós nos encontramos e onde está localizado o Forno da Cal e as pedreiras de calcário únicas na Madeira, tem um significado especial para a população daqui da freguesia de São Vicente, porque era o único sítio à época onde as pessoas podiam trabalhar e usufruir de um vencimento, digamos, ao final do dia de trabalho. Enquanto que a agricultura, como sabemos, era uma agricultura de subsistência, as pessoas ajudavam-se ou trocavam os dias uns com os outros e não havia uma remuneração, não havia um pagamento ao final do dia. Aqui, na extração do calcário, na produção da cal e na comercialização desse produto, havia uma remuneração, havia dinheiro ao final do dia. Portanto, podemos ver as pedreiras onde era extraído o calcário, percorremos a vereda que faziam os homens com o calcário às costas, aqui o forno atrás de mim, a zona aqui da Casa da Cal, com a exposição de alguns utensílios utilizados nesses trabalhos da extração do calcário, a produção da cal e a comercialização do produto final. Para apoiar a pecuária, mas sobretudo para tratar dos animais de companhia, António Jorge, veterinário, lançou mãos ao desafio de abrir uma clínica. E escolhi São Vicente pela falta que havia cá tanto em grandes animais como em pequenos animais. Os grandes animais é diferente, o género de pessoas é diferente, são pessoas que vivem dos animais, portanto, dão outro valor, não estou a dizer que deem menos valor ou mais valor, dão outra importância ao animal. Portanto, quando o animal está doente, temos que ter atenção porque estamos a falar com a parte económica deles, enquanto que de pequenos animais já é emocional, a parte da ligação que tem já tipo família, portanto é normal e vão-se muito mais abaixo quando acontece alguma coisa, sem dúvida nenhuma. O tempo tem mostrado uma evolução no comportamento dos donos dos animais. Hoje, de pequenos animais, as pessoas já estão muito mais sensibilizadas para
para a prevenção, para o tratamento, portanto já não é um animal que fica ali no canto do terreno amarrado para dar alarme, mas já é visto como um animal de companhia sem dúvida nenhuma. Evoluiu-se muito nesse aspecto. Eu no início, quando abri, fui várias vezes à escola, fui várias vezes à creche, dei várias vezes formação em alguns locais aqui no norte da ilha, portanto, e era sempre no intuito de chamar a atenção para o animal como animal de estimação e não como coisa, não é? O que me faz feliz é quando entra aqui um animal extremamente voltado, em que os donos estão tristes e a seguir a pessoa consegue dar a volta à situação e passado uns dias o cão já entra pelo próprio pé e nota-se pelo sorriso das pessoas. São Vicente é sede desde 2017 da Escola Agrícola da Madeira. O espaço tem já tradição na formação de várias gerações de agricultores e por aqui funcionou o Centro de Formação Agrária. Tem por objetivo dar formações técnicas específicas num princípio de descentralização dos serviços e que veio permitir até o dia de hoje que mais de 1000 pessoas já usufruíram da formação da Escola Agrícola da Madeira, com mais de 1200 horas de formação em diversas áreas que correspondem a necessidades, a melhoria dos conhecimentos técnicos dos nossos agricultores, de eventuais empreendedores, de pessoas interessadas e curiosas sobre o sector primário da Madeira e sobre eventuais negócios que possam vir a desenvolver. Em termos de frequência, qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode frequentar as formações da Escola Agrícola da Madeira, quer sejam agricultores ou não. O objetivo da formação é melhorar as práticas e os resultados da produção. Acredito que uma população agrícola formada poderá produzir melhor, um melhor rendimento, que é esse um dos principais objetivos, e também tendo sempre em conta as condições ambientais que são necessárias e propícias e que devem ser respeitadas. As vinhas ocupam parte dos terrenos agrícolas de São Vicente. Hoje julgo que as vinhas são muito mais bem tratadas. O viticultor, embora muitas vezes analfabeto, tenha uma experiência de vida e um conhecimento prático enorme. E cada vez se vêem uvas com muito melhor qualidade, com produtividades por metro quadrado maiores e por isso é claramente um concelho de vinho. É também aqui que funciona a adega, onde a maior parte dos vinhos madeirenses são engarrafados. Um dos principais produtores é a Quinta do Barbusano. Quinta do Barbusano é uma conversa de amigos, minha e do António, e que após um trabalho que foi feito na Ribeira da Janela de uma instalação de uma vinha, surgiu a ideia de fazermos um projeto conjunto. E esse projeto foi a Quinta do Barbusano. Viemos ver os terrenos, após um longo período de aquisição parcela por parcela, porque aqui na Madeira os terrenos são extremamente fragmentados e precisávamos, para ser um projeto, na nossa opinião, viável, tinha que ter massa crítica, tinha que ter dimensão. Deixámos uma área considerável de vinhas, destinavam claramente à produção de vinhos de mesa, e deixámos outras castas que se destinavam à comercialização em uva para a transformação de vinho Madeira. Ao contrário do vinho Madeira, que tem tradição secular, a aventura da produção de vinhos tranquilos, também conhecidos por vinhos de mesa, tem cerca de 2 décadas. Sendo uma terra turística em que somos visitados por inúmeras pessoas, fazia todo o sentido, e eu falo por mim, quando eu visito algum sítio, provar as coisas que são locais e são tradicionais. E na restauração acho que havia essa grande lacuna, porque não tínhamos, ou já existiam alguns vinhos, mas não tinham alguma expressão, e nós achamos que seria uma boa aposta dirigir-nos para esse mercado. A experiência boa, o feedback tem sido positivo.
É como tudo, a restauração que trabalha nas zonas hoteleiras, que tem visitas turistas, são os nossos clientes preferenciais, pela razão que quem nos visita quer beber e comer coisas locais, mas já começamos a conquistar locais na restauração que são exclusivas de madeirenses. A paisagem vinheteira atrai visitantes. Nós iniciamos visitas às vinhas, onde fazemos a degustação dos nossos vinhos. É uma forma de complementar a nossa atividade. Primeiro é dar a conhecer às pessoas que nos visitam quanto é difícil produzir vinho nesta terra, ou produzir uvas para se fazer vinho. Eles aqui têm uma perspectiva fantástica, que é o início da exploração começar a 110 metros de altitude e a parte mais alta termina aos 260. Por uma razão turística, mas ao mesmo tempo para testar a evolução do vinho, a Quinta do Barbusano colocou garrafas de branco da casta verdelho numa das lagoas das Grutas de São Vicente. Fizemos 2 ou 3 testes ao vinho e depois decidimos, sim senhores, avançar de uma forma mais ou menos simbólica. E preparamos o vinho, foi engarrafado com um cuidado especial nas rolhas, com cápsulas apropriadas para poder fazer a mergulhia e depois envoltas em lacre, e introduzimos no dia 9 de maio 1.200 garrafas a estagiar dentro das grutas submersas na água. Vão estar numas condições únicas em termos de temperatura, constantemente ao longo de todo o ano, 12 graus de temperatura. Parece que temos ali uma arca frigorífica a funcionar às mil maravilhas e com total ausência de luz. Portanto, perspectivamos que aquilo que o vinho nos vier dar é massa própria que está dentro do próprio vinho. Não vai ter nada do exterior. Este vinho repousa num recanto de uma das grutas com 890 mil anos. As primeiras, de origem vulcânica, a serem abertas ao público em Portugal. São o resultado de uma erupção ocorrida no Pulo da Serra e foram divulgadas pela primeira vez, em 1885, pela população local. Nós temos aqui as Grutas Naturais, foram inauguradas ao público em 1996 e temos cerca de 1 hora e 10 minutos de visita. Portanto, são sempre guiadas, neste momento são guiadas em português e inglês, e mediante marcação temos em alemão, francês e espanhol. As grutas e o centro de vulcanismo são uma das principais atrações de São Vicente, procuradas por milhares de turistas e um motor da economia do concelho. Em 2017 tivemos um crescimento de 13% relativamente a um período homólogo de 2016 e fechamos o ano com 152 mil entradas, portanto foi um ano recorde. O turismo está no topo das atividades de São Vicente. É um destino dentro do destino Madeira. E motivos não faltam, como as ondas para o surf na Fajã da Areia. São Vicente é capaz de ser dos pontos mais importantes para a nossa escola de surf, porque é onde é a praia que, a seguir à iniciação, ou seja, saindo da parte das espumas e que necessitam de areia, São Vicente é a transição boa para começar a explorar as ondas madeirenses. O Clube Naval trabalha com a parte da competição, quando os meninos já têm um certo nível, o mais utilizado é mesmo aqui a Fajã da Areia, porque como digo, a entrada e saída, apesar de ser calhau, é bastante mais acessível. Tem a parte da Fajã, que normalmente tem sempre boas condições para remar e dá ondas, como se pode ver, não tão grandes, também com um nível bastante avançado. A paisagem um pouco por toda a freguesia é exuberante. E São Vicente também é conhecido pelas suas festas, com a principal a ter lugar anualmente no final de agosto, um dos mais participados eventos da Madeira.
Da tradição gastronómica das festas, ainda hoje resiste o caldo da romaria. Conhecido por ser uma tradição de cá do concelho. O caldo da romaria, nos antepassados, era tradicional porque as pessoas, com menos posses, ao domingo depois da missa, passavam pelas barracas para adquirir os chamados restos de carne que ficavam, que os talhantes não conseguiam vender, a preços mais acessíveis, porque também teriam menos posses para poder adquiri-las. E então se deslocavam para casa para fazer o chamado tipo de caldo da romaria, que era um caldo, com bastante sustento. O turismo tem permitido o desenvolvimento do alojamento. Uma das unidades com mais tradição é o Solar da Bica. Esta casa começou inicialmente com outra casa aqui em cima, a casa que nós consideramos a casa-mãe, em 2000. Foi construída em 2000, foi recuperada em 2000, era a casa senhorial aqui da zona, e com 3 quartos. Começou com 3 quartos, a nossa família morava lá, os meus pais, que foi quem começou o Solar da Bica, e construíram em 2000. Entretanto, em 2004 houve a expansão para esta casa aqui em baixo com 11 quartos e para a piscina, e começou sempre de um sonho, tanto do meu pai como da minha mãe, de construírem algo deles de raiz, e assim foi, tal como um sonho foi crescendo aos poucos, e ao longo dos anos, ao longo de 17, 18 anos agora, chegamos a esta casa e a este estabelecimento que já tem o seu nome na Madeira, o Solar da Bica. Aqui, o conceito de indústria ligada à hotelaria fica à porta. O acolhimento é personalizado. O Solar da Bica é um acolhimento familiar. Nós não somos uma cadeia de hotéis, não somos um hotel grande, e o nosso atendimento é todo personalizado, é sempre feito. Todas as pessoas que entram em contacto, que os clientes entram em contacto, são pessoas em contacto para fazer a reserva, são pessoas que depois conhecem aqui quando chegam ao Solar da Bica, e todo o acolhimento e todo o serviço é muito mais personalizado, porque temos um número de quartos reduzido em consideração a um grande hotel, e muito mais atencioso. E mesmo toda a conexão que é criada com o cliente é muito amigável e muito familiar. Esta forma de estar mereceu reconhecimento. O Solar da Bica foi classificado pelos utilizadores de centrais de reservas online como um dos melhores hotéis de Portugal. Felizmente, e para a alegria de toda a equipa, fomos classificados pelo TripAdvisor, pelo Trivago, fomos classificados pelo Trivago como o 4º melhor hotel 3 estrelas do país e, consequentemente, o melhor hotel 3 estrelas na Ilha da Madeira, e pelos nossos clientes, comentários dos nossos clientes e pontuação da Booking, o 3º melhor hotel em todas as categorias na Madeira, sendo que no primeiro e no segundo lugar estão 2 hotéis de 5 estrelas. Por isso estes últimos 2-3 anos tem sido um reconhecimento enorme do trabalho que tem sido feito ao longo de 18 anos e da aprendizagem que tem sido feita ao longo de 18 anos. Nós estamos no Vale de São Vicente, que é um vale idílico e mágico, porque toda a redondeza é verde, e toda a vibração e toda a energia deste local é muito pura, porque ainda é uma zona de campo, é uma zona que não tem tem algumas construções habitacionais, mas são tudo casas pequenas, e é uma zona muito acolhedora em si, mesmo o vale em si é uma zona muito acolhedora, e é claro que isso encanta qualquer pessoa que chega aqui e qualquer pessoa que abra a varanda dos nossos quartos e veja a vista e o vale em frente e a montanha em frente, porque as serras durante o verão e mesmo em termos de inverno são quadros vivos. As nuvens mudam de posição, mudam de cor, o céu muda de cor, conseguimos ver ao fundo às vezes o pôr do sol, e tudo isso cria um ambiente incrível mesmo. Atrativos não faltam neste Vale da Encomiada, onde ao longo dos séculos um homem foi conquistando o terreno e construindo São Vicente. A paisagem é feita de uma mistura harmoniosa entre o engenho humano e a beleza natural.